quando eu comecei a ler mais e entender mais sobre literatura, era porque eu gostava muito, e gosto até hoje, da Divina Comédia, né? Tenho uma tatuagem no braço, enfim. Sou a louca da Divina Comédia. Aprendi italiano para ler este livro. Quantas edições da Divina Comédia você tem? Só de curiosidade. Eu prefiro não falar. Vamos pro próximo assunto. É um pouquinho demais. Mas eu me revoltava muito quando eu lia coisas tipo, você não pode ler a Divina Comédia, você não vai entender. Eu achava muito pretensioso essa questão da alta literatura, e, sabe, Sim. tipo, porque quando você começa a aprender sobre a Divina Comédia, você entende que o Dante fez, por exemplo, aquele livro, na língua que o povo falava. Ele fugiu do latim, que era a língua da academia, que era a língua bonita, e escreveu em italiano. Ele teve vários preconceitos, inclusive de universidades não quererem que traduzisse, porque era uma língua feia, a língua, né, do italiano ali comum. Então, ele fez para o povo. Aí chega hoje em dia, alguém fala que a pessoa não pode ler, porque ela não vai entender. É completamente como assim? Fora da proposta original, né? Exatamente. É claro, é um livro complicado? Ele foi escrito em 1300. Tipo, em uma língua que hoje em dia, basicamente, tá completamente diferente. Então, tem os seus problemas, suas adaptações e tudo mais. Mas eu acho muito, muito pretensioso você dizer que alguém não vai conseguir uma coisa. E é basicamente aquilo. Se quer fazer alguma coisa, é dizer que eu não consigo. É verdade. Aí eu vou lá e combustível do humano, né? Eu vou lá e mostro que é possível. E aí foi essa ideia. Eu resolvi fazer o Lendo Dante, que é o projeto de literatura que a gente lê a Divina Comédia e explica para as pessoas. Cacete, que foda isso. E aí a gente começou a fazer esse projeto. É claro que é um projeto difícil de fazer, né? Só para começar ele, eu estudei, 2 anos antes de começar o inferno. A gente tá no purgatório, a gente teve que dar uma parada, porque sempre precisa estudar, precisa ir atrás de informação, porque você não quer fazer algo raso. Sim. Mas eu queria trazer isso de forma divertida, que fizesse pessoas que talvez não se interessariam por aquele livro, não entenderiam, que gostassem, tivesse esse interesse. E aí, hoje em dia, você vê, vem pessoas, vem garotos novinhos, assim, que jogam Dantes e Inferno e falam, eu achei que eu nunca ia conseguir ler o livro, eu peguei o livro para ler, isso, sabe? Esse é um trabalho inacreditavelmente da hora. Eu e o Lu tava conversando mais cedo, justamente, sobre essa premissa, como chama o paradoxo lá, o conceito, como é que é o nome, Lu, que você falou? Eu não lembro, você usou uma expressão, o pilar de marfim, como é que era o nome desse rolê aí? Torre de marfim, que versa com a ideia de pessoas que talvez tenham um conhecimento ou que detenham a informação, estarem meio que ilhados em suas torres, não querendo transmitir o conhecimento adiante. E eu acho, no meu julgamento, isso, além de muito ruim, muito nocivo socialmente falando, muito perigoso. Hoje a gente tem discussões abertas aí na internet sobre antivacina, sobre terraplanismo, sobre coisas que supostamente eram para estar enterradas e elas estão à tona com muita força. E às vezes você vê, o exemplo até que a gente estava conversando mais cedo, era de pessoas que às vezes detinham um conhecimento. Eu vi um react de um físico falando sobre o Super Xandão no Flow Podcast e o lance da Terra plana. E aí ele colocava, ele passou 15 minutos meio que tirando sarro dos argumentos terraplanistas. Tudo bem, legal, assim, tá, beleza. Mas ele em momento nenhum para e me explica o porquê que a Terra não é plana. Assim, embasado no conhecimento que ele tem de ser um físico, de ser um pesquisador, de ser um cara que tem uma puta bagagem. Então eu acho isso muito ruim. Porque assim, honestamente, se você perguntar pra mim, você acha que a Terra é plana? Eu falar, não, eu tenho certeza que ela é redonda. Me explica por quê? Ana, não sei. Eu não sei te explicar por quê. Então assim, eu acho que não sou só eu. Eu acho que se você sentar e conversar com muita gente, eu posso tirar sarro do cara ali que tá falando que ela é plana. Mas honestamente, eu sei te dizer por que ela não é plana, real, eu não sei. Então assim... Você tá falando tudo isso pra elogiar o trabalho dela de explicar a Divina Comédia. Porque é um livro difícil mesmo, difícil. Cara. Mas isso é muito importante. Eu tenho até uma discussão sobre isso em um projeto de discussão que eu fiz, que é o quanto a gente é substituível, né? Uhum. E a importância de sermos substituídos. Porque
a gente não pode deter um conhecimento e guardar ele só pra gente, porque se a gente morre, o conhecimento morre com a gente, certo? E aquilo vai morrer para sempre, ninguém vai ter acesso àquele conhecimento. Por isso que é importante a gente passar isso adiante, repassar o que a gente conhece, o que a gente sabe. Não é aquilo de... É egoísta guardar só para você um conhecimento. E você se torna maior quando as outras pessoas também descobrem aquilo e compartilham com você esse conhecimento e podem levar adiante o seu conhecimento. Mas a gente tem essa questão do próprio ser humano de competitividade mesmo. Então a gente acha que se eu fiz, o outro que se dane a aprender sozinho e se vire. Então tem essa questão. E hoje em dia a gente está sofrendo com isso, de pessoas não conseguirem... É até uma discussão que a gente traz para o pessoal da educação e da ciência, da importância de você traduzir o conhecimento para outras linguagens. Porque não é só você deter e passar o conhecimento. É você conseguir conversar com as pessoas que não necessariamente tem a linguagem acadêmica, mas tem também o povo de forma geral. Sim. E trazer aquilo para ele. É uma coisa que eu falo e eu elogio muito no Dan Brown. Porque às vezes a pessoa fala assim, os livros do Dan Brown é ruim. Mas quantas pessoas começam a ter conhecimento de arte e têm acesso a conteúdo de arte que às vezes nunca ia ter acesso através dos livros do Dan Brown? Total, concordo totalmente. Porque você viaja, você vai para Paris ali, vê o Louvre através dos olhos dele. Pessoas que talvez nunca colocariam o pé no Louvre têm esse acesso ao conhecimento. Pode crer, mano, pode crer, é verdade. Você falou de uma coisa, existe uma frase que eu concordo muito, que diz que conhecimento é a única coisa que você dá e você soma, você não perde. Não é uma coisa que você vende e você perde. Você troca e você sai ganhando sempre. Não tem por que guardar. Você não vai perder o que você aprendeu se você compartilhar. Exatamente. E você aprende muito mais quando você está passando a informação. Porque às vezes vai chegar num momento que alguém vai fazer uma pergunta e falar, putz, é verdade, isso aí, como é que é? Peraí, vou pesquisar, vou aprender, vou passar adiante. Então é um processo, né? A gente nunca para de aprender. Ana, mas e tipo... você teve esse trabalho para fazer a proposta que foi o Lendo Dante, tá ligado? Como que é? Como que funciona lá? Você vai lendo trechos, aí você vai explicando. Qual que é a didática que você usa para deixar a gente mais próximo do livro, né, nessa série do Lendo Dante? Existem 2 formatos, né? Aqui na Twitch eu leio junto com o pessoal e vou parando e explicando. Tipo, que apareceu essa palavra aqui que, tipo, eu explico o sentido, trago a informação. No YouTube, como não dá para fazer um conteúdo tão grande assim, e apesar dos vídeos serem grandes, a gente pega pedaços e vai explicando, tipo, trazendo referências. Essa pessoa aqui, ela tá aqui porque ela era isso, isso, isso. A gente traz o contexto, tanto que existem alguns vídeos antes, que é sobre as traduções, sobre o próprio, tipo, biografia do Dante, sobre a Itália na época do Dante, porque você precisa entender um pouco da história do que estava acontecendo na Itália quando o livro foi escrito para conseguir contextualizar. Então, a gente traz essas informações para chegar na hora do livro, a pessoa fala, é isso. Porque não é um livro que você precisa consultar, você precisa ter, muita referenciazinha. Então, às vezes, como eu já tenho um conhecimento maior do livro inteiro, a hora que Dante chega e sei lá, tem uma que ele fala assim, e cai como um corpo morto cai, que é uma parte que ele desmaia. E aí, como é uma linguagem poética, às vezes você tem que ir atrás e estudar um pouquinho para entender o que quer dizer aquilo e passar para o povo. Aqui, nesse momento, o Dante desmaia. Por que o Dante desmaia tanto na comédia? Né? Por que tem esse processo? O Virgílio, por que ele é o guia do Dante? Porque ele foi o primeiro cara que escreveu um livro onde alguém foi até o inferno. Então, o Dante pegou a única pessoa ali daquela época dele que conhecia, teoricamente, o inferno, porque já tinha escrito um projeto até lá, digamos assim, e traz ele como guia, e torna ele essa referência que hoje é da cultura pop, como uma referência de guia dentro da literatura, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente vai juntando, e eu acho que a referência ela ajuda muito a isso. Você compõe um cenário, que é o que você falou, você traz a uma linguagem e a um conhecimento de que outras pessoas que com certeza não teriam esse background consigam entender e interpretar aquilo que elas estão lendo, né? Deixa eu... Você já tem uma... Rapidinho. Você já tem meio que uma visão global da história, né? Quantas vezes você já leu esse livro para ter essa visão global? Algumas!
Algumas muitas. Eu acho que eu não sei quantas vezes, porque às vezes eu releio várias partes pra estudar, né? Foi o livro que Então, você mais leu na sua vida? provavelmente.